Jesus e as parábolas do fim. Episódio final. O fim não é o fim, da promessa ao reino consumado. Bem-vindos de volta à nossa jornada pelas palavras de Jesus. Chegamos ao ponto culminante de nossa exploração sobre o fim. E hoje descobriremos que, para aqueles em Cristo, o fim é, na verdade, o limiar de um novo começo. Que essa verdade ressoe em nossos corações e mentes. Nos últimos episódios, investigamos os sinais dos tempos, a seriedade do juízo, a necessidade da vigilância e a realidade da separação. Agora, voltamos nossos olhos para a gloriosa esperança que aguarda os fiéis. Pensem na história de uma cidade que foi devastada por um furacão. Prédios desmoronados, vidas viradas de cabeça para baixo, um cenário de perda e desolação. Mas no meio dos escombros, vizinhos se uniram, mãos se estenderam para ajudar e uma nova força emergiu. Aquilo que parecia o fim absoluto deu lugar a um movimento de reconstrução, movido pela resiliência e pela esperança partilhada. Assim é com a promessa que temos em Jesus. Mesmo diante do término de um ciclo, há a certeza de que algo novo e maravilhoso se iniciará. O fim do mundo como o conhecemos não é o ponto final, mas a porta para uma realidade renovada para todos que creem. Essa é a nossa mensagem central hoje. Para solidificar essa esperança em nossa comunidade, convido você a compartilhar a mensagem deste episódio nos comentários. Em Cristo, meu fim é um novo começo. Deixe sua marca, declare sua fé e conecte-se com outros que partilham dessa mesma convicção. O que virá a seguir transforma a nossa perspectiva sobre o porvir. Em momentos de grande incerteza, a palavra divina oferece um refúgio seguro e uma visão clara do futuro que nos aguarda. Ouçamos com atenção as palavras de Jesus registradas em Lucas e a visão concedida ao apóstolo João. Primeiro de Lucas 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Estas palavras foram proferidas por Jesus para seus discípulos ao descrever os sinais que precederiam sua volta. Em um cenário que poderia gerar medo e angústia, a instrução é clara: não se desesperem, mas sim levantem a cabeça. Por quê? Porque os sinais apontam para algo bom que está se aproximando. A libertação final, a completa redenção do sofrimento e da separação está às portas. É um convite à coragem, à medida que o momento esperado pelos séculos se aproxima. Agora, voltemos nossa atenção para a visão gloriosa do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva ornamentada para o seu marido. Ouvi uma alta voz do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a velha ordem já passou. Essa é a descrição do nosso destino eterno. Um universo renovado, sem as marcas do pecado e da decadência. A presença de Deus se torna plena entre a humanidade, eliminando a dor, a perda e a morte. É a promessa do fim de tudo o que nos aflige e o começo de uma existência em completa harmonia com o Criador. Essas passagens não são apenas profecias distantes, elas são a âncora da nossa esperança hoje, oferecendo conforto e um vislumbre do lar que nos espera. A volta de Cristo e a consumação dos tempos representam um divisor de águas com resultados dramaticamente opostos. Para aqueles que rejeitaram o chamado divino, este evento representa o juízo final, a separação definitiva de Deus e de tudo o que é bom.
Para os que acolheram a graça por meio da fé em Jesus, é o momento da completa redenção e do ingresso na glória eterna. É o mesmo evento, mas com desfechos distintos, determinados pelas escolhas feitas durante a vida terrena. Imaginem dois navios navegando pelo mesmo oceano. Uma tempestade feroz se levanta. Para um navio, cujos tripulantes ignoraram os avisos de mau tempo, a tempestade significa destruição e naufrágio. Para o outro, cujos marinheiros prepararam a embarcação, seguiram as instruções e encontraram abrigo seguro, a tempestade passa e eles chegam a um porto tranquilo e ensolarado. Assim é o fim para a humanidade. A mesma tempestade divina que traz ruína para uns, conduz outros à segurança eterna. A Escritura pinta um quadro claro dessa dualidade. Há um destino de terror e arrependimento tardio para aqueles que optaram por viver distantes de Deus. O que para os salvos é um abraço de boas-vindas, para os perdidos é a manifestação final da justiça divina contra a impiedade. Dor, sofrimento e eterna separação definem essa realidade sombria. Por outro lado, para os justos, para aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida, o retorno de Cristo é o ápice da alegria. É a promessa cumprida, o fim da luta, a coroação da fé. É a entrada em um estado de perfeita paz, onde a presença de Deus dissipa toda a sombra. Histórias de transformação ao longo dos séculos atestam essa realidade. Pessoas que viviam em escuridão e desespero encontraram na fé em Jesus a luz que mudou seu caminho, experimentando uma prévia dessa redenção aqui e agora. Suas vidas, antes marcadas pelo caos e pela falta de propósito, foram reorientadas para a esperança e o serviço, refletindo a promessa de um futuro glorioso. Essa bifurcação de destinos enfatiza a urgência e a importância da decisão de seguir a Cristo, pois ela define onde passaremos a eternidade. Ao contemplarmos o destino dual que aguarda a humanidade, juízo ou redenção, é essencial compreendermos a natureza completa daquele que determina esse desfecho, Jesus Cristo. Frequentemente, pensamos nele apenas como o Cordeiro sacrificial, a figura mansa e humilde que deu sua vida pelos pecados do mundo. Essa imagem é central e profundamente verdadeira. Ele veio na fragilidade humana, sujeito à dor e à rejeição, cumprindo as profecias que falavam de um servo sofredor. Sua vinda inicial foi marcada pela graça, convidando todos ao arrependimento e à fé. No entanto, a Escritura também revela outro aspecto poderoso de sua identidade: o leão da tribo de Judá. Este título evoca força, realeza e autoridade inquestionável. O mesmo Jesus que se permitiu ser levado ao matadouro como um cordeiro silencioso é o soberano que retornará em majestade e glória. Se na primeira vinda ele demonstrou a profundidade do amor divino através do sacrifício, na segunda vinda ele manifestará a plenitude da justiça e do poder divinos. Pense na contraste, a suavidade de um filhote de cordeiro, símbolo de pureza e mansidão, versus a força imponente e o rugido poderoso de um leão adulto, o rei da savana. Ambos são reais e essenciais para quem Jesus é. As antigas escrituras hebraicas prenunciaram tanto o Messias, que sofreria, quanto o rei que reinaria para sempre. O Jesus que foi zombado, espancado e crucificado retornará não como vítima, mas como conquistador para estabelecer seu governo sobre toda a terra. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo e o leão que executa a justiça e rege com autoridade absoluta. Essa compreensão da sua dupla natureza é vital para entendermos o que aguarda o mundo. A vinda do leão da tribo de Judá significa a chegada do seu reino em sua totalidade e manifestação plena. Não se trata apenas de um governo político ou territorial no sentido humano, mas da completa e incontestável soberania de Deus expressa através de Jesus Cristo. É a realização da oração que ensinou aos seus seguidores:
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este reino não é apenas um local geográfico, mas uma condição de existência onde a vontade divina prevalece sem oposição. Imagine um mundo onde cada ação é motivada pelo amor, onde a justiça flui como um rio perene e onde a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de harmonia perfeita. Essa é a atmosfera do reino de Deus em sua consumação. É um estado de ser marcado pela integridade, pela verdade e pela presença palpável do Criador. Escritores de diferentes épocas e tradições, sejam profetas bíblicos ou pensadores anônimos, expressaram um anseio profundo por um mundo assim. Um lugar onde o certo triunfa, onde a dor cessa e onde a conexão com o transcendente é direta e ininterrupta. Com o retorno de Cristo, essa visão se torna a realidade dominante. A influência corrosiva do pecado é removida e a ordem divina é restabelecida. A própria criação, que gemeu sob o peso da queda, experimentará a liberdade da glória dos filhos de Deus. É uma era de harmonia restaurada, onde a relação entre Deus e a humanidade, e entre a própria humanidade e o restante da criação, é curada e aperfeiçoada. Cidades resplandecentes, paisagens vibrantes e a reunião de pessoas de todas as origens em celebração pacífica são imagens que tentam capturar a magnificência desse reino. É a promessa cumprida de um futuro glorioso, um testemunho final da fidelidade e do poder divinos. A consumação do reino de Deus está intrinsecamente ligada à promessa de uma criação completamente renovada, novos céus e nova terra. Esta não é uma ideia abstrata ou puramente espiritual. A Escritura aponta para uma realidade tangível, uma restauração cósmica que afetará tudo o que existe. A terra que conhecemos, com suas belezas e suas feridas, será transfigurada, liberta do ciclo de decadência e morte que entrou no mundo pelo pecado. É como ver um mestre restaurador trabalhar em uma obra de arte danificada pelo tempo e pelo descuido. Com cuidado meticuloso, ele limpa as camadas de sujeira, repara os rasgos e rachaduras e traz de volta as cores vibrantes originais. A obra é a mesma, mas completamente revitalizada, retornando ao seu esplendor pretendido. De forma semelhante, a criação passará por um processo de renovação divina que a levará de volta à sua perfeição original, talvez até além dela. Desertos podem florescer, mares poluídos se purificarão, e a natureza viverá em harmonia, livre da violência e da exploração. Essa esperança por uma renovação ecológica e cósmica ressoa, de certa forma, com algumas visões científicas que exploram a evolução do universo e a possibilidade de transformações futuras em escalas astronômicas, embora sob perspectivas completamente diferentes. A promessa bíblica, no entanto, fundamenta essa restauração na ação direta e soberana de Deus. O ápice dessa nova criação é a descida da Nova Jerusalém do céu. Esta cidade não é apenas um lugar físico, mas representa a habitação perfeita de Deus com a humanidade redimida. É o ponto onde o divino e o humano se encontram em união completa, onde a glória de Deus ilumina tudo e onde a vida flui de sua própria presença. Pensando nessa futura realidade, somos também chamados a refletir sobre nossa responsabilidade presente. Cuidar da criação que Deus nos confiou, agir como bons administradores deste planeta, pode ser visto como um eco ou uma antecipação dessa esperança. É um testemunho de que valorizamos o mundo que Ele fez e ansiamos por sua completa redenção. A promessa de novos céus e nova terra é a garantia de que a história da criação termina não em destruição, mas em uma gloriosa e eterna restauração. Dentro dessa criação restaurada, dessa nova Jerusalém que desce do céu, reside a maior e mais valiosa promessa, a presença direta e ininterrupta de Deus conosco,
O Criador do universo não apenas restaurará o cosmos, ele estabelecerá sua morada entre a humanidade redimida. Essa intimidade divina é o ápice de toda a esperança e a fonte de transformação completa. Pensem na alegria de estar próximo da pessoa que você mais ama, sentindo-se completamente aceito e compreendido. Amplifique essa sensação infinitamente e você começará a ter um vislumbre do que significa ter Deus habitando conosco. Sua presença remove o véu que nos separou dele, dissolvendo a solidão e a alienação que a humanidade experimentou por tanto tempo. Relacionamentos serão curados, a comunicação será perfeita, livre de mal-entendidos ou mágoas. O sofrimento e a dor, que são parte intrínseca da existência presente, simplesmente desaparecerão. Não haverá mais lágrimas de tristeza, nem angústia, nem luto. A própria atmosfera será permeada pela alegria, pela paz e por um contentamento que jamais se esgota. Esse anseio por uma conexão profunda, por ser verdadeiramente conhecido e amado, encontra sua realização máxima na presença de Deus. Essa proximidade divina não é apenas um conforto, é a energia que sustenta a nova existência, a chave para a plenitude da vida experimentada em sua forma mais pura e gloriosa. Estar na presença do Altíssimo é o destino final e a maior recompensa para aqueles que o buscam. Diante dessa perspectiva do fim e do novo começo, da dualidade entre juízo e redenção e da promessa da presença divina, surge uma realidade inegável. O destino de cada pessoa é determinado por sua resposta ao chamado de Deus em Jesus Cristo. A Bíblia fala de um livro da vida, um registro simbólico daqueles que aceitaram o perdão e a nova vida oferecidos por meio da fé. Ter o nome escrito nesse livro não é uma formalidade burocrática, mas a confirmação de uma decisão genuína de entregar a vida a Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Podemos visualizar a jornada da vida como um caminho que se bifurca. Um dos ramos parece largo e fácil, repleto de distrações e promessas de satisfação imediata, mas leva à escuridão e à separação eterna. O outro ramo pode parecer estreito e desafiador no início, exigindo fé e renúncia, mas é iluminado pela luz da verdade e conduz à vida plena na presença de Deus. A escolha de qual caminho seguir é a decisão mais importante que qualquer ser humano pode tomar. Muitas pessoas, de diferentes origens e em momentos distintos da história, experimentaram a transformação radical que ocorre ao fazer essa escolha. Vidas antes marcadas pelo vazio, pelo vício ou pela falta de sentido, foram reorientadas, encontrando propósito e esperança em Jesus. Histórias de conversão, sejam elas dramáticas ou quietas e graduais, testemunham o poder do Evangelho para mudar o curso de uma existência e garantir um futuro eterno. Se você nunca fez essa escolha ou deseja reafirmá-la, considere este momento como uma oportunidade. Você pode, neste instante, expressar sua fé e compromisso. É um passo simples, mas com implicações eternas. Uma breve oração pode ser o início de tudo. Deus, eu reconheço que preciso de Ti. Creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Entrego minha vida a Ele. Escreve meu nome no Teu livro da vida. Amém. A decisão é sua e a promessa de Deus é fiel. Enquanto aguardamos o cumprimento final de todas essas promessas e o glorioso retorno de Jesus, somos chamados a viver de uma maneira específica, com vigilância e fidelidade. A vigilância não significa simplesmente ficar olhando para o céu, esperando. É um estado ativo de prontidão espiritual e mental. É estar atento aos sinais dos tempos, sim, mas mais importante é viver cada dia de forma consciente, alinhado com a vontade divina. Podemos pensar em um atleta que treina arduamente para uma competição importante. Ele não apenas espera o dia da prova,
Ele se dedica diariamente, ajustando sua dieta, aprimorando suas habilidades, mantendo o foco no objetivo. Da mesma forma, nossa vigilância envolve o cuidado constante com nossa vida espiritual. Isso inclui a prática regular da oração, buscando comunhão com Deus, a leitura e meditação na Bíblia, para entender seus caminhos e propósitos, e o compartilhar da esperança do Evangelho com aqueles ao nosso redor, cumprindo a missão que nos foi dada. A fidelidade, por sua vez, é a manifestação prática dessa vigilância no viver cotidiano. É a constância no compromisso com Deus e com os princípios do seu reino. Fidelidade se expressa em atos de serviço aos necessitados, demonstrando o amor de Cristo, em buscar a justiça em todas as nossas interações, em manter a integridade e a honestidade em todas as áreas da vida, e em um esforço contínuo pela santidade, buscando nos tornar mais semelhantes a Jesus. Assim como um soldado em guarda que se mantém alerta e cumpre seu dever mesmo na calmaria, somos exortados a permanecer firmes e ativos em nossa fé. A expectativa do retorno de Cristo deve nos impulsionar a viver de forma que glorifique a Deus, servindo ao próximo e buscando um crescimento contínuo. É um chamado para viver com propósito, sabendo que cada escolha e cada ação tem significado eterno enquanto esperamos pelo nosso lar celestial. Nossa vigilância ativa e nossa fidelidade diária encontram sua expressão mais visível e poderosa em dois pilares: o amor ao próximo e a frutificação, ou seja, a produção de boas obras. Essas não são meras obrigações, mas sim evidências vivas de uma fé genuína e da transformação que ocorreu em nosso interior pela ação divina. O amor a Deus se traduz naturalmente em amor pelas pessoas que Ele criou. Esse amor não é apenas um sentimento, ele se manifesta em ações concretas. É o cuidado com aqueles que estão em necessidade, a compaixão pelos que sofrem, a disposição para perdoar aqueles que nos feriram. É estender a mão, ouvir com atenção, oferecer suporte prático ou simplesmente um ombro amigo. É enxergar no rosto do outro a dignidade que Deus lhe conferiu. Figuras históricas como Madre Teresa, que dedicou sua vida aos mais pobres, ou Martin Luther King Jr., o que lutou por justiça e igualdade com base em princípios de amor, demonstram o impacto transformador desse princípio em larga escala. Mas a chamada para amar e frutificar não é reservada apenas a grandes líderes. Cada um de nós, em nosso próprio contexto, na família, no local de trabalho, na comunidade onde vivemos, tem a oportunidade diária de expressar esse amor. Uma palavra de encorajamento, um ato de serviço não solicitado, a escolha de perdoar, em vez de guardar ressentimento, a dedicação honesta ao trabalho que sustenta nossa família, todas essas são formas de frutificação que glorificam o Criador e abençoam o mundo ao nosso redor. Nossas ações, impulsionadas pelo amor que recebemos e compartilhamos, tornam-se um testemunho tangível da esperança que reside em nós, apontando para a realidade do reino vindouro e preparando-nos para ele. Conforme cultivamos amor e produzimos boas obras, somos também chamados a buscar a santidade. A santidade não é um estado inatingível de perfeição instantânea, nem é algo reservado a um grupo seleto de pessoas extraordinárias. É um chamado para todos os que seguem a Cristo, um processo contínuo de transformação que reflete a glória divina em nossas vidas. É um esforço deliberado para nos alinharmos cada vez mais com o caráter de Deus, separando-nos do que desagrada a Ele e buscando viver de maneira que o honre. Podemos pensar nesse processo como a purificação da água. A água bruta, cheia de impurezas, passa por filtros e tratamentos que a tornam límpida e potável. A água original ainda está lá, mas foi transformada, limpa e purificada. Ou imagine um ourives lapidando uma pedra preciosa. O brilho e a beleza não surgem do nada.
Eles são revelados à medida que as partes ásperas e imperfeitas são cuidadosamente removidas. Assim, é a busca pela santidade em nós. É um trabalho do Espírito de Deus em cooperação com nossa vontade. E o que nos capacita e motiva a seguir esse caminho, muitas vezes desafiador, é a esperança. A esperança na vinda de Cristo, na promessa de um futuro sem pecado e na certeza de que seremos feitos semelhantes a Ele, nos impulsiona a purificar nossas vidas no presente. Sabemos que o destino final é a completa pureza e a perfeita comunhão com um Deus santo. E essa visão inspira cada passo em direção a uma vida mais justa, honesta e dedicada a Ele. A santidade, portanto, não é um fardo, mas um reflexo da nossa esperança no glorioso futuro. Chegamos ao fim desta série, onde exploramos as parábolas e ensinamentos de Jesus sobre os últimos tempos. Vimos os sinais que precedem sua volta, a seriedade do juízo, a necessidade vital da vigilância e da separação, a dualidade de seu caráter como cordeiro e leão, e a gloriosa promessa do seu reino de novos céus e nova terra, onde Deus habitará plenamente conosco. Em meio a tudo isso, uma verdade ressoa mais forte. Para quem está unido a Cristo, o fim não é uma aniquilação aterrorizante, mas a porta para uma nova e eterna existência. O juízo para uns é a redenção para outros. A destruição da velha ordem é a inauguração de uma criação restaurada. A separação para os que rejeitaram é a união perfeita para os que amaram. A decisão crucial permanece diante de cada um: acolher a Jesus, ter seu nome registrado no livro da vida e viver em expectativa. Isso significa praticar a vigilância espiritual, mantendo-se alerta e preparado, exercitar a fidelidade em todas as áreas da vida, honrando a Deus em cada detalhe, expressar o amor ao próximo de maneira genuína e prática, frutificando em boas obras, e buscar a santidade, permitindo que a glória divina seja refletida através de nós. Convido você, mais uma vez, a internalizar a mensagem deste episódio, que a esperança domine o medo. Compartilhe esta verdade com alguém. Continue buscando a Deus através da oração e do estudo da sua palavra. Existem muitos recursos, livros, sites, comunidades de fé que podem auxiliá-lo nessa jornada contínua. Lembre-se e declare conosco: em Cristo, meu fim é um novo começo. Que essa seja sua certeza e sua força hoje e sempre. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Reveja os episódios. Ore. Viva, vigie, porque o fim não é o fim.